Olá pessoal, nessa aula nós vamos fazer aí uma introdução sobre dois dos dispositivos que são aí muito usados na eletrônica de potência ou eletrônica industrial, que são aí o SR e o TRIAC. O SR e o TRIAC eles pertencem a uma família chamada de família de tiristores, né? Então o tiristor ele é aí um tipo de componente nos quais o SCR e o TRIAC estão inseridos. Começando então a falar um pouquinho sobre o tiristor SCR. O tiristor SCR é uma sigla que significa Silicon Controlled Rectifier, traduzindo para o português, retificador controlado de silício. O SCR ele é uma chave eletrônica, assim como o diodo ou o transistor, por exemplo, que é classificada como chave biestável, o que significa então que ele pode atuar com dois estados diferentes, que são os estados de condução e não condução ou bloqueio. Ele é formado por 4 camadas semicondutoras classificadas como PN-PN, diferentemente do diodo, onde existe somente uma junção PN, ou do transistor, que possui aí a sua composição ou como PNP ou então como NPN. O tiristor então ele possui essas 4 camadas semicondutoras. Vou mostrar aqui já na imagem mostrada agora aí que o tiristor, né, ele tem lá a sua simbologia bem similar à do diodo, né? Ou seja, ele tem os terminais de anodo e catodo, assim como o diodo também tem, só que existe também um terceiro terminal, que é chamado de terminal de gatilho. O terminal de gatilho, então, seria utilizado, ele é utilizado, melhor dizendo, para possibilitar o controle, né, de corrente que vai passar entre o anodo e o catodo. Então, o terminal de gatilho ele vai servir basicamente para isto. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele mais para frente. Aqui, nessa segunda imagem, está sendo mostrado as junções PN e PN, como eu falei. Os terminais de anodo, catodo e gatilho também são simbolizados nessa imagem. Como o meu tiristor, né? Inclusive a simbologia dele, como eu falei, ela é bem parecida com a de um diodo, inclusive o símbolo dele também é simbolizado aqui por uma espécie de seta, né? E essa seta aqui, tal como no diodo, ela é bem intuitiva, né? Porque nessa situação ela indica que a corrente elétrica ela só vai passar do terminal de anodo para o terminal de catodo e não o contrário, né? Ou seja, ele não permite a passagem da corrente entre catodo e anodo, só entre anodo e catodo. O tiristor e o diodo nessa característica, né, eles funcionam da mesma maneira, só que diferentemente do diodo, o tiristor ele tem aí uma condição a mais para entrar em condução. Como o funcionamento aí é similar ao do diodo, então convém nós revisarmos o funcionamento de um diodo. Então tá aí o diodo. O diodo é simbolizado, como eu falei, por essa setinha, né? Essa setinha ela simboliza basicamente o sentido da corrente que pode passar pelo diodo, no caso sempre de anodo para catodo. E o diodo, a única condição para que ele conduza essa corrente de anodo para catodo é ele ser polarizado diretamente. O que é isso mesmo? É aplicar uma tensão nesse diodo de forma que o potencial do anodo seja mais positivo que o potencial no catodo. Isso vai fazer com que surja uma corrente, né, que circule no sentido da figura aqui da esquerda para a direita. Então, o diodo ele vai conduzir essa corrente caso ele seja polarizado desta maneira. E vai bloquear a corrente se a polarização for feita no sentido oposto. Ou seja, se o potencial de catodo for mais positivo do que o potencial no anodo. Assim que funciona o diodo.
Repare então que a única condição para o diodo conduzir é a polarização direta. Essa condição também vai ser dada lá para o SCR. Como a gente pode ver aí nessa imagem, a condição então, como eu acabei de falar, para o diodo conduzir é polarizá-lo diretamente, ou seja, como eu falei, potencial de anodo mais positivo que potencial no cátodo. No SCR a gente precisa fazer isso também, ou seja, para que ele entre no estágio de condução, é necessário fazer com que o potencial de anodo do SCR seja mais positivo que o potencial no cátodo. Só que isso ainda não é o suficiente para que ele entre em condução, não. Além de se polarizar o SCR diretamente, né, é necessária também que haja uma corrente naquele terceiro terminal de gatilho. Aquele terminal que a gente falou, que é o terminal adicional, se a gente for comparar tiristor com diodo, seria lá o terminal que deve receber uma corrente, que é a corrente que a gente chama de corrente de controle, né? Corrente de gatilho, corrente de disparo, enfim, podemos chamá-la de várias maneiras. E essa corrente é que vai fazer, juntamente com a polarização direta, com que o meu tiristor conduza. Logo, as condições para que o SCR passe para esse estado de condução, né? Ou seja, passe por estado de não condução para o estado de condução, sejam essas duas aí. As que eu acabei de falar agora. Polarização direta entre anodo e cátodo e inserção de corrente no terminal de gatilho, que é essa corrente que nós podemos ver aqui. É importante nós falarmos aqui o seguinte ainda. O tiristor começou a conduzir, né? Então, nós temos lá a polarização direta entre anodo e cátodo e corrente no gatilho. O tiristor, então, começou a conduzir. Mesmo que eu retire essa corrente que circula no gatilho, o meu tiristor continuará conduzindo, ele permanecerá conduzindo. Então, essa corrente de gatilho é a corrente que vai fazer o tiristor entrar para o estágio de condução. Ele não tem mais nada a ver com o bloqueio do SCR, do tiristor, né? Como queiram. Então, o gatilho ele só vai servir para fazer com que o tiristor entre para o estágio de condução. Quando eu retiro essa corrente, o tiristor continua conduzindo. E aí nós podemos nos perguntar, qual é então a condição para que o tiristor pare de conduzir corrente? No caso, a corrente que eu falo é a corrente de anodo, essa que vai circular entre os terminais, digamos, principais do SCR, anodo e cátodo. A condição para que ele passe para o estado de bloqueio, ou seja, para que ele pare de conduzir, é somente uma: interromper a corrente que passa por anodo, né? Pelo anodo aqui e pelo cátodo também. Tá? E como a gente poderia fazer isso? Uma das formas seria, por exemplo, tá? Existem outras maneiras, fazer um curto-circuito entre anodo e cátodo, por exemplo. Tá? Um curto mesmo que temporário, né? Não tem problema. Ao fazer o curto, a tensão VAK que a gente vê aqui, ó, ela vai cair a zero e vai fazer com que essa corrente seja drenada do meu tiristor SCR. Quando isso pode ser feito, por exemplo, através de uma botoeira, né? Colocou aqui um botão em paralelo com o SCR. Colocou aqui um botão aqui. Pressionei o botão normalmente aberto, né? Pressionei o botão, fechei um curto entre anodo e cátodo. Essa corrente que estava passando antes pelo SCR passaria pelo contato normalmente aberto aqui. Quando eu solto o contato normalmente aberto, o tiristor já está no estágio de bloqueio. Para ele voltar no estágio de condução novamente, é necessário fazer aquelas outras condições que eu mencionei. Ou seja, inserir uma corrente no gatilho e fazer com que essa polarização seja uma polarização direta. Anodo mais positivo que cátodo, lembrando sempre disso, né? Na polarização reversa, fazer com que ele esteja reversamente polarizado também é uma outra maneira. Tá? Na polarização reversa, o tiristor também não conduz, assim como o diodo. O tiristor ele é uma chave unidirecional de corrente, ou seja, só permite corrente passando entre anodo e cátodo, nunca no sentido contrário. Então, se essa tensão cair para um valor negativo, ou seja, se o potencial de cátodo for maior que o potencial de anodo, isso também já seria o suficiente para fazer o SCR bloquear. Ele entraria na região de polarização reversa e, nesse caso, ele não conduziria corrente. Muito bem. Passando aí para os exemplos de encapsulamento, né, que são alguns exemplos de tiristores que a gente encontra na prática.
Lembrando que a gente pode encontrar uma série de tiristores com diferentes valores de tensão nominais, né? Com diferentes valores de corrente também. Aqui nesse ponto eu vejo como necessário falar algumas vantagens sobre o tiristor, principalmente no controle de cargas de grande potência, né? Ele é um dispositivo leve, um dispositivo relativamente pequeno, confiável, de ação rápida, pode ser ligado com correntes reduzidas, ou seja, as correntes inseridas no gatilho, elas têm um valor muito pequeno. Ele não apresenta problemas de desgaste mecânico, como por exemplo um relé ou um outro tipo, um contator, por exemplo, porque ele não possui parte móvel, né? Ele é uma chave estática, tá? Então tudo isso contribui para que o tiristor seja classificado como um dispositivo bem versátil dentro da eletrônica de potência. Falando aí um pouquinho sobre a curva característica do SCR, né? A curva característica do tiristor, que é essa que nós estamos vendo nesta figura. Tá? Ela é uma curva que, em alguns aspectos, é similar à curva de um diodo, principalmente nessa região de polarização reversa, que eu estou indicando aqui pelo número 1. Tá? Na próxima imagem, inclusive, eu menciono o que esses números significam, são as regiões de operação do SCR. Então, nessa região aqui, no semiplano esquerdo desse gráfico, onde a minha tensão entre anodo e cátodo é negativa, o que significa isso então? Que o potencial de cátodo é mais positivo que o de anodo, não é isso? Lembrando que nesse caso, o meu tiristor ele não conduz corrente. Em termos reais, porque essa curva é real, né? Existe até uma corrente que passa no sentido reverso, só que essa corrente é tão pequena, mas tão pequena, na maioria dos casos, que ela pode ser desprezada. Já na polarização direta, ou seja, no semiplano direito aqui dessa figura, nós já temos esta região, que é a região onde o meu tiristor ainda não entrou em condução. Inclusive, esses pontilhados que a gente vê aqui na figura, isso vai depender da intensidade da corrente de gatilho. Quando se aplica lá uma corrente de gatilho, ou seja, uma corrente no terminal de gatilho, né? Por isso é chamada de corrente de gatilho, pode ser chamada também de corrente de disparo. Esse tiristor, então, o SCR, ele pula para esse estágio que eu estou chamando de 3 aqui, que aí sim é o estágio de condução em polarização direta. Ou seja, nessa situação aqui, quando ele entra na região aqui representada por essa reta, significa que o tiristor já está conduzindo corrente. Já foi inserido lá então uma corrente de gatilho e também uma tensão com potencial de anodo mais positivo que a de cátodo. Lembrando que quando ele entra nessa região 3, a corrente de gatilho ela pode ser retirada, que mesmo assim ele não sai dessa região 3. Só quando ele abaixa para uma corrente aqui, ó, de anodo menor do que essa corrente IH, que nós vamos comentar um pouquinho mais sobre ela depois, é que ele passa para a região de bloqueio novamente. Beleza? Existem aqui alguns parâmetros nessa curva, tá? Eu vou explicar mais para frente, mas só mais um detalhe aqui. Né? Como eu falei, esses pontilhados representam curvas diferentes, ou seja, o tiristor ele pode disparar em momentos diferentes, dependendo basicamente da intensidade da corrente do gatilho. Então, essa curva aqui representa uma corrente de gatilho que é maior do que esta curva aqui, que representa uma corrente de gatilho menor. Essa curva representa uma corrente de gatilho, inclusive, igual a zero. Nós vamos comentar um pouco mais sobre esse parâmetro VBO aqui. Mas enfim, à medida que você vai inserindo correntes de gatilho maiores, essa curvinha aqui, ó, esse caminho ele vai pegando um atalho cada vez menor a cada aumento que se dá na corrente de gatilho. É claro que essa corrente de gatilho também tem um limite, tá? Um limite máximo no caso, né? E quanto maior for essa corrente de gatilho dentro do limite máximo, obviamente, que o tiristor suporta, menor é a tensão direta que você pode aplicar sobre ele. Ou seja, quando você aplica uma corrente de gatilho maior, uma tensão menor pode ser aplicada aos terminais do SCR que ele vai começar a conduzir. Ou seja, são parâmetros inversamente proporcionais. Corrente de gatilho e tensão direta aplicada ao SCR. Como eu falei, aqueles números que estão lá na curva característica, estou numerando lá como 1, 2 e 3, são as regiões de operação do SCR, né? A região 1 é a chamada região de bloqueio em polarização reversa.
a região 2 chamada região de bloqueio em polarização direta e a região 3 chamada de região de condução em polarização direta. Voltando então à curva. Região 1 está claro aqui que a tensão aplicada ao tiristor é negativa, portanto nessa região o tiristor não conduz, por isso chama região de bloqueio em polarização reversa. Na região 2, a gente tem já o tiristor diretamente polarizado, porém nessa região a corrente ainda não é grande o suficiente para fazer o tiristor entrar em condução. Portanto, ela é chamada de região de bloqueio direta. Somente quando o tiristor entra nessa região aqui representada por essa reta, como eu comentei um pouquinho antes, aí sim eu já posso ter valores de corrente. Corrente aqui seria então o eixo vertical desse gráfico. Eu vou ter valores de corrente suficientes para considerar que o meu SCR entrou em condução. É lógico que ele tem um limite máximo, inclusive dado por esse valor de IA máximo aqui, né? O tiristor não pode conduzir correntes infinitas, né? De intensidades muito maiores do que essa daqui, para ser mais específico. Mas essa região 3 ela é então chamada de região de condução. Então, né, aqui a gente já considera que o tiristor entrou em condução. Né? Vamos lá então para os parâmetros. Esses parâmetros aqui eles devem ser muito bem entendidos, principalmente os dois primeiros, porque os dois primeiros eles têm aí uma similaridade. IL, chamado de Latching Current, né? Traduzindo aí seria a corrente de travamento, e o IH seria a Holding Current, que seria a nossa corrente de manutenção. Tá? O IL, né, seria aí a corrente, né, podemos até ver aí, para entrar em condução o SR deve conduzir uma corrente suficiente. O SR não vai entrar em condução se a corrente de gatilho for suprimida, ou seja, retirada, antes que a corrente de anodo atinja esse valor. O que significa isso então, pessoal? O meu SCR, para ele entrar em condução, como nós já falamos, ele precisa de uma polarização direta e uma corrente no gatilho. Beleza, apliquei a polarização direta, apliquei a corrente no gatilho e ele começou a conduzir. Quando eu retiro a corrente no gatilho, a corrente de anodo, para que o SCR permaneça conduzindo, ela deve ser maior do que essa corrente IL aí. Ou seja, na transição de desligado para ligado, na transição de não condução para condução, o meu IA, minha corrente de anodo, deve ser maior do que a minha corrente IL, corrente de travamento. O IH seria o mesmo parâmetro, ou seja, um parâmetro de corrente, porém na transição do estado ligado para o desligado. Ou seja, retirou a corrente de gatilho, meu tiristor se manteve conduzindo. Para que ele permaneça com a condução de corrente, essa corrente de anodo ela deve ser maior do que o IH. Se ela for menor do que o IH, ele vai entrar de novo no estágio de bloqueio. Meu SCR ele entra então para o estágio desligado. Ele comuta, né, para o estado desligado. Então a diferença entre IL e IH é o seguinte: IL seria um parâmetro de corrente para ele ir do estado desligado para o ligado, para ele ir da não condução para a condução. E o IH seria ali o parâmetro de corrente que faz com que o tiristor entre do estado de condução para o bloqueio. Essa é a diferença. Inclusive, IH é bem menor do que o IL, de 2 a 3 vezes menor. Podemos até ver no gráfico que isso procede. Aqui, ó, o IH ele está abaixo do IL, significando então que ele tem, né, um valor menor. Tá? Muito bem. Os outros três parâmetros são tensão de breakdown, que seria a tensão reversa máxima, seria essa tensão aqui, ó. Tensão reversa máxima que o SCR suporta, ou seja, nesse caso ele não está conduzindo corrente, mas existe uma tensão em cima dele e essa tensão ela não deve ser maior do que VBR, porque senão ele entra em curto. E aqui não é desejável que ele entre em curto, né? É desejável que ele bloqueie corrente. Só que ele tem um limite de tensão que ele suporta, que é justamente esse parâmetro VBR. Lembrando que esses parâmetros podem ser encontrados nos datasheets dos tiristores, né? De cada um dos componentes. VBO já seria a tensão de breakover, a tensão direta que faz o SCR conduzir sem que haja sinal no gate, ou seja, no gatilho. Então tem jeito de você colocar um tiristor conduzindo, mesmo sem inserir corrente no gatilho. Se você aplicar uma tensão nesse nível aí, a tensão de breakover, seria essa tensão direta que possibilita isso. Só que esse tipo de disparo é extremamente indesejável para o componente, porque isso pode danificá-lo
ou comprometer a sua vida útil. Então, esse VBO aí é uma tensão que a gente deve evitar aplicar ao SCR. Seria uma tensão limite. O IA máximo, nós já até comentamos lá na curva, seria a corrente máxima no anodo, ou seja, a corrente principal lá que circula entre anodo e cátodo do SCR, que seria uma corrente limite, então, que o SCR suporta. Obviamente, quando ele estiver conduzindo, né? Essa corrente no datasheet pode ser simbolizada como um valor RMS, ou seja, eficaz, valor médio, valor de pico ou valor instantâneo. As aplicações são várias do SCR. Podemos citar aqui principalmente a primeira e a última, porque nós vimos que ele tem um terminal de controle, que é o gatilho, que permite com que ele comece a conduzir através de um sinal externo aplicado ao gatilho. Poderia ser, por exemplo, um sinal externo de um processador, de um microcontrolador ou de qualquer circuito externo. Isso faz então com que ele possibilite o controle de tensões em cargas, em qualquer tipo de carga, né? Aqui eu estou citando aqui relés, motores, iluminação, que seriam as lâmpadas, temperatura, tem os chuveiros aí eletrônicos também, né? Se bem que para os chuveiros eletrônicos, como eles são cargas em corrente alternada, o mais indicado seria o triac. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais em uma aula posterior. Do triac nós vamos falar ainda nessa aula, mas desse controle nós vamos falar numa aula posterior. Existem também alguns outros tipos de aplicações aí também que vão ser abordadas posteriormente. Fontes de tensão reguladas, os inversores, que são os conversores de corrente contínua para corrente alternada, os carregadores de bateria. Existem mais, tá? Aqui só estou citando algumas delas. Bom, no caso do triac, o triac seria uma variação do tiristor. Na verdade, a gente pode inclusive desenhar um circuitinho equivalente formado por tiristores, SCR. A sigla é chamada aí de triodo de corrente alternada. Vou falar um pouquinho mais sobre esse circuito equivalente com dois SCRs aí na imagem seguinte. Mas basicamente a diferença entre o triac e o SCR é que o triac é uma chave bidirecional em corrente. Ou seja, ele conduz nos dois sentidos. E então ele é ideal para o controle de cargas em corrente alternada. Eu até mencionei lá nas aplicações agora há pouco. Para cargas de corrente alternada, por exemplo, um chuveiro em uma instalação elétrica, por exemplo, o chuveiro eletrônico ele pode ser melhor controlado, né? A temperatura da água lá nesse chuveiro ele pode ser melhor controlado se nós utilizarmos o triac justamente porque ele permite o controle nas duas direções, nos dois sentidos, melhor dizendo, tá? De corrente. Bom, portanto, o disparo pode ser feito tanto com pulso positivo quanto negativo, justamente por essa possibilidade de condução nos dois sentidos. Inclusive, não faz sentido nós falarmos que o triac tem um anodo e um cátodo, porque como ele conduz nos dois sentidos, então esses dois terminais dele, eles podem se comportar tanto como anodo quanto como cátodo. Verificando a simbologia equivalente. A simbologia, inclusive, indica que ele conduz nos dois sentidos. É uma seta virada no sentido contrário à outra. Esse MT aqui vem lá do inglês, Main Terminal, tá? Que seria um terminal principal 1, terminal principal 2. E o gatilho, ou seja, o triac, assim como o tiristor, também tem que ter lá uma corrente no gatilho, né? Para possibilitar a sua condução. Gatilho entrando, corrente de gatilho, melhor dizendo, entrando ou saindo do componente. Isso vai diferenciar o sentido de condução de MT2 para MT1 ou o sentido inverso. Aqui seria o circuito equivalente. Ó. O circuito equivalente seria então um tiristor virado em antiparalelo com o outro, né? Ligado em antiparalelo com o outro, para ser mais preciso. Ou seja, para a condução de MT2 para MT1, o caminho seria esse daqui, né? E a condução de MT1 para MT2 seria dado por esse outro SCR. E o gatilho, continuando aqui, o gatilho é comum aos dois SCRs aqui, né? Seria, na verdade, um circuito equivalente. Na verdade, o triac ele é um componente único, né? Poderia ser simbolizado através da junção entre os dois tiristores. O triac ele é um componente único, inclusive comercialmente disponível. A curva característica também é bem parecida com o SCR, só que ela é espelhada, ou seja, ela vale tanto para o semiciclo positivo, né? Ou seja, para a minha polarização direta, vamos dizer assim, né?
terminal 1 mais positivo que o terminal 2, como também para polarização reversa, onde o terminal 2 é mais positivo que o terminal 1. Existe aqui também uma tensão limite, onde a minha corrente de gatilho é zero, né? Você consegue disparar sem corrente de gatilho, mas como eu falei, para o SCR e o TRIAC também vale. Esse disparo é indesejável, tá? Compromete a vida útil do componente. Dependendo da corrente de gatilho, a gente entra aqui no estágio de condução de uma maneira mais rápida ou mais lenta. Lembrando que a corrente de gatilho IGI aqui, né? Ela é maior do que a corrente IG2, que é maior que a corrente IG1. Enfim, quando você anda aqui para a esquerda, né? Pegando aqui o sentido do semiplano direito, sentido positivo então aqui de tensão, quanto mais para a esquerda tiver aqui a corrente de gatilho, maior ela será. E menor será a minha tensão para fazer o triac disparar. Da mesma forma no sentido inverso. Bom, então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai abordar sobre alguns circuitos que vão ter aplicações aí com o SCR e também com o TRIAC. Muito obrigado pela atenção.